Olá, eu sou Jaires Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 até 10. Eis o que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com outra doutrina conforme a piedade, é porque é cego, nada entende, é doente à procura de controvérsias e discussões de palavras. Daí nascem inveja, brigas, blasfêmias, más suposições, altercações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A piedade é, de fato, grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nós nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta palavra nos vem ensinar a viver uma fé simples e fiel. Um serviço a Deus simples e fiel. Fiel e simples. Fiel porque por causa da fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina. Esta é a principal meta de quem serve a Deus, ser fiel a Ele. Caso contrário, não faz sentido nenhum. Estou fazendo a minha vontade, não a vontade de Deus. Então eu preciso servir a Deus. E não ser um falso doutor. Paulo está advertindo Timóteo e dizendo para ele, olha, você tem que ensinar isso. E o que deve ensinar? Ensinar que se aparecer pessoas assim, eles não são confiáveis. Não lhes tem o direito de pregar. Não lhes diz respeito à verdade. E Paulo fala isso textualmente. Se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade, veja, a palavra de Jesus, o Evangelho, aquilo que Jesus disse e ponto. Como é que se sabia disso naquela época? A carta ao Timóteo. Naquela época se sabia disso porque os cristãos que haviam sido contemporâneos de Nosso Senhor o ouviram e receberam o ensino dos apóstolos. Jesus disse isso, transmitiam uns para os outros. Isso antes de existir Evangelho.
talvez, aí eu não sei precisar, nessa época da carta a Timóteo já houvesse aí em circulação o evangelho de São Marcos, talvez, mas o evangelho era um evangelho pregado. Um evangelho que se pregava, que a igreja pregava. Então, a palavra de Jesus, ela continuava viva e ecoando, e continua até hoje, viva e ecoando na boca da igreja, na boca dos apóstolos. É isso que Paulo está dizendo. Senão a gente pensa que as pessoas já tinham Bíblia na mão. Não. Tinha o Antigo Testamento. Olha lá, alguém que tinha. Mas elas conheciam as palavras de Jesus por causa da pregação da igreja. E aqui está o que Paulo está dizendo. Se alguém ensinar outra doutrina que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que eram ouvidas através da pregação, e com a doutrina conforme a piedade, que era já o ensinamento dos apóstolos, se alguém vier ensinar alguma coisa diferente, porque não concorda, quem é essa pessoa? Versículo 4. É porque é cego, nada entende, é doente à procura, olha gente, é doente à procura de controvérsias e discussões de palavras. Olha a importância de ouvir aquilo que os apóstolos desde o início sempre falaram. Fica naquilo que nós estamos falando. Porque o maior ataque na igreja que estava nascendo era justamente a confusão de palavras e de ideias. Então, era muito importante que as pessoas tivessem a segurança de que a fonte da informação é fake news. Você acha que isso é famoso? Fake news? Aqui. Paulo está falando isso. Cuidado com a fake news. Cuidado com a fake news. Porque não é isso que a gente está ensinando. Ele está falando para Timóteo, cuidado com a fake news. Hoje todo mundo acha isso, né, a moda. Não. Muitas coisas que iam mudando, transformando sociedades e transformam sociedades, muitas vezes são ancoradas numa grande mentira. Uma mentira muito bem contada. E que, claro, com o passar do tempo vai caindo em desuso, mas a mudança já aconteceu. Por isso é muito importante que nós nos mantenhamos fiéis na doutrina da igreja e no ensinamento dos apóstolos, que é justamente o que Paulo está falando. Quando fala ensinamento dos apóstolos, mas são homens. Mas quem transmitiu as palavras de Jesus? Jesus não escreveu nenhum livro. Nenhum. Quem escreveu foram os apóstolos, foram os discípulos, foi a igreja. Então, o que nós estamos lendo agora é um livro escrito pela igreja. Pela igreja, através do apóstolo Paulo. E ele está dizendo, olha, cuidado, que tem falsos doutores por aí, ensinando o que Jesus não falou e ensinando aquilo que a igreja não ensinou. Essas pessoas são cegas, elas não entendem, não conhecem e são doentes. São pessoas desequilibradas. Esse doente aqui é coisa da cabeça, né? Doentes à procura de quê? Doentes à procura de discussões de palavras. E aí ele fala a consequência disso. Daí nascem inveja, brigas, blasfêmias, más disposições, suposições, altercações intermináveis entre homens de espírito corrompido e desprovidos da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aproveitadores. Olha que sério. Por quê? Porque criam a doutrina, criam uma fé de acordo com seus interesses. E Paulo está dizendo que não é isso. Ele está dizendo, Timóteo, toma cuidado com esse povo e ensina a terem cuidado com essas pessoas. Com esse tipo de gente. E aí ele está dizendo, versículo 6, a piedade é, de fato, grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Ou seja, não é um enriquecimento aqui neste mundo.
Parece até que Paulo está se contradizendo, porque no capítulo 5 a gente leu que Paulo está recomendando que Timóteo remunere duplamente os bons presbíteros, sobretudo aqueles que ensinam. Assim, como assim? Então, se eu tenho que remunerar duplamente aqueles que ensinam e agora a piedade é fonte de lucro, mas só para quem se contenta? Como que é isso? É simples. Nunca foi fonte de lucro para enriquecimento. Para ficar, né, abastado. Se você vai ficar abastado, rico, vai ser por causa do seu trabalho, porque a sua empresa prosperou, etc. Porque o seu emprego permite que você possa economizar, enfim. Mas não por causa da piedade, não por causa do evangelho. Se enriquecer com o evangelho, enriquecer de ficar rico, de fato, ganhar muito dinheiro, Paulo está dizendo, não, vocês estão entendendo tudo errado, não é isso não. Não é pra gente ficar rico com o evangelho. A riqueza que o evangelho nos dá é outra. Por isso ele fala no versículo 6, a piedade é de fato, ou seja, pode acreditar, é verdade, grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Tá feliz com o que Deus dá. E aí ele vai mais além. Versículo 7, pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Versículo 8, olha, se pois temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. De novo, eu repito, não é contradizendo o que está falando lá em cima. Porque o que Timóteo está dizendo lá é que o Paulo está dizendo a Timóteo, não é que o bom presbítero deve cobrar sua dupla remuneração, não. Está dizendo que aquele que tem na sua comunidade um bom presbítero deve cuidar para que ele seja duplamente remunerado por causa da gratidão ao seu serviço. Mas, como eu citei nesse estudo mesmo que nós fizemos, tem comunidades que têm condições de fazer isso de maneira muito bem concreta e tem outras que não têm. Tem comunidades muito simples e a dupla remuneração é fazer um bolo mais gostoso. Então, aqui se aplica o que Paulo está dizendo. A piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar com relação a quem prega, a quem age em nome de Deus. No Evangelho há um presbítero, ou seja quem for, um missionário, que em nome de Deus trabalhe. Se pois temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Vivemos da providência de Deus. Deus, graças à sua bondade, nos dá muito mais, muito além. Ele prometeu e deu. Só que isso aqui, o nosso coração, esse versículo 8 deve ser o que deve ocupar os nossos pensamentos em termos de retribuição. O que deve ocupar o meu pensamento, o pensamento de um padre, de um bispo, de qualquer missionário religioso, religiosa que fala, que trabalha para Deus, se temos o básico, eu preciso estar contente com isso, porque a minha vida é entregue, é depositada nas mãos de Deus. Fácil viver assim? Não é. Mas é o chamado que Deus tem para nós. E por isso precisamos lutar para sermos fiéis. E ele vai continuar nos versículos 9 e 10. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Nós não podemos entrar para o serviço de Deus com a cabeça de ficarmos ricos, qualquer que seja o serviço, qualquer que seja. Por quê? Porque isso aqui é um princípio eterno. E é por isso que muita gente cai nessa armadilha, porque não está atento e entra por este caminho errado, mundano, de fazer as coisas para se enriquecer, as coisas de Deus. E vai fechar com chave de ouro, versículo 10, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro.
Não é ter dinheiro. É o amor ao dinheiro. O apego ao dinheiro. Por cujo desenfreado desejo, olha só, desenfreado desejo, alguns se afastaram da fé e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Eu acho que para nós isso ficou muito claro. Muito claro. É claro que é uma realidade difícil de controlar. Mais difícil ainda de julgar, porque a gente corre o risco de olhar para as pessoas na igreja, aí na sua paróquia, numa comunidade, em outro lugar, e ver a roupa, ver o carro, ver isso, ver aquilo, e julgar as pessoas por isso. Nós não temos esse direito. Por quê? Porque nós não conhecemos o coração. Não conhecemos a história, não conhecemos as circunstâncias, mas, por outro lado, ostentar grandes roupas, carros, etc., e não viver uma fé madura, de doação, de caridade, levanta contra quem vive um contra-testemunho. Um testemunho muito negativo de palavra de Deus. Pensemos nisso e cada um de nós tem que se rever no seu nível de dependência de Deus, na sua intenção para trabalhar para Deus. Vamos anotar no nosso diário? Temos ordens de Deus, versículos 3, aqui o finalzinho do 2, né? Eis que deveis ensinar e recomendar, ainda é o versículo 2, mas a daqui até o versículo 4, né? O início do versículo 4 também, até palavras, discussões de palavras. E depois o versículo 8. E princípios eternos, do versículo 3 ao 7 e do 9 ao 10. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário, vamos lutar para viver. Convido você a se inscrever no canal, a acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus e mergulhar nesse diário espiritual, ou seja, todos os dias com a palavra de Deus em nossa vida. Esse é o convite e esse é o propósito deste canal no YouTube. Vem, vamos participar, vamos vir juntos. Então, aqui no final eu vou deixar duas indicações de vídeo para você aprender o método e já começar da primeira carta de São João. E aqui na descrição do vídeo tem informações importantes para você também. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.